Olá, pessoal! Vamos começar aqui a nossa análise sobre governança corporativa. Com base no nosso material de estudo, a gente vai tentar entender um pouco melhor por que algumas empresas dão tão certo e outras, infelizmente, acabam falhando. O nosso objetivo é justamente desvendar os principais problemas e, claro, as soluções que movem o mundo dos negócios hoje em dia. Para a gente entender isso direitinho, a gente vai seguir um caminho bem lógico. Primeiro, vamos identificar as falhas mais comuns de governança, aquelas que a gente vê acontecer o tempo todo. Depois, a gente vai mergulhar na teoria por trás delas, para entender a raiz do problema. Na sequência, vamos ver como isso gera custos reais. E por fim, claro, vamos discutir as estruturas e os acordos que servem como solução. Então, a primeira pergunta que a gente precisa fazer é: por que, mesmo com tantos princípios e regras claras, a governança corporativa muitas vezes não funciona na prática? A resposta a isso é fundamental, é que governança não é só um conjunto de regras no papel. É, antes de tudo, uma cultura que precisa ser vivida por toda a empresa. Pois é, essa é a questão central, né? As regras podem ser ótimas, podem estar lá escritas no manual, mas a realidade do dia a dia de uma empresa é muito mais complexa. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos bem concretos de onde essas falhas costumam aparecer. Vamos analisar alguns desses problemas clássicos. Pensem, por exemplo, num conselho de administração que, na teoria, deveria fiscalizar os diretores, mas que na prática é formado só por amigos do presidente. Ele tem independência para questionar alguma coisa? Dificilmente. Outro ponto crítico é a falta de transparência. E em empresas familiares, o desafio é ainda maior. Muitas vezes as decisões são tomadas com base em laços de parentesco e não na competência técnica. Cada um desses pontos que a gente está vendo é uma porta aberta para ineficiência e, em casos mais graves, para uma crise séria. Agora, um ponto muito importante. Essas falhas todas não acontecem por acaso. Elas são, na grande maioria das vezes, sintomas de um problema mais profundo, um conflito fundamental. Para entender esse conflito, a gente vai usar um conceito-chave da administração, a teoria de agência. O que essa teoria diz, basicamente? Ela analisa uma relação super comum, a situação em que o dono de um negócio, que a gente chama de principal, contrata um gestor profissional, o agente, para tomar as decisões do dia a dia e administrar a empresa em nome dele. E aqui, a gente vê o X da questão. De um lado, o principal, o dono do capital. O objetivo dele é claro: maximizar o valor do seu investimento, fazer a empresa crescer no longo prazo. Do outro lado, o agente, o executivo que administra a empresa. Será que os objetivos dele são exatamente os mesmos? Nem sempre. O gestor pode estar mais interessado no próprio bônus no fim do ano ou em ganhar mais status, mesmo que para isso ele precise tomar uma decisão que não seja a melhor para o futuro da empresa. É exatamente aí que o conflito começa. Então, o ponto crucial é este: o conflito de agência é exatamente essa divergência de interesses. É essa tensão que existe entre o que o dono quer e o que o gestor, que toma as decisões, pode querer para si mesmo. Esse conceito é a base para entender quase todos os problemas de governança que a gente viu lá no começo. E esse conflito, é importante dizer, não é algo apenas teórico ou acadêmico. Ele gera custos muito reais e palpáveis para as empresas, custos que impactam diretamente o resultado financeiro. Esses são os chamados custos de agência. A gente pode pensar neles de duas formas. Primeiro, os custos diretos de monitoramento, como o dinheiro gasto para pagar auditorias independentes ou para manter um conselho de administração atuante. E segundo, que talvez seja ainda mais grave, são as perdas que acontecem quando o gestor, mesmo com toda a fiscalização, toma uma decisão que beneficia a si mesmo, mas que acaba prejudicando a empresa. Olha só que interessante essa reação em cadeia. Tudo começa com um conflito de interesses. Esse conflito, por sua vez, gera os custos de agência que a gente acabou de ver. E a consequência final disso tudo? Prejuízo para a empresa, o que significa menos valor para a companhia e menos riqueza para os acionistas. Ok, já entendemos bem o problema. A grande pergunta agora é: como a gente resolve isso? Ou, pelo menos, como a gente diminui esse conflito? É exatamente aí que a boa governança corporativa entra em cena, com um arsenal de ferramentas e estruturas pensadas para alinhar esses interesses. No coração da solução está um monitoramento eficaz. E é muito importante entender: monitorar não significa desconfiar. Significa criar sistemas, processos e mecanismos de freios e contrapesos para garantir que as decisões sejam sempre tomadas pensando no melhor para a organização como um todo. Para fazer esse trabalho de monitoramento de perto, o conselho de administração geralmente não atua sozinho. Ele se apoia em comitês, que são grupos de especialistas. Cada comitê foca numa área crítica.
Um olha as contas, outro avalia os riscos, um terceiro define a remuneração dos executivos. Isso garante uma fiscalização muito mais detalhada e profunda. A gente viu as estruturas de controle que a empresa cria, como os comitês. Mas existe uma outra ferramenta poderosíssima que atua de forma preventiva antes mesmo que os problemas apareçam. É um pacto, um acordo firmado entre os próprios donos da empresa. E é aqui que entra o acordo de acionistas. Pensem nele como um contrato pré-nupcial entre os sócios. É um documento formal, um contrato mesmo, onde eles estabelecem todas as regras do jogo antes de a partida começar, protegendo os interesses de todo mundo. E o que tem nesse acordo? Coisas cruciais. Por exemplo, ele define as regras para um sócio vender a sua parte, ou como o poder de voto será exercido nas decisões importantes. E, talvez o mais importante de tudo, ele estabelece um caminho claro para resolver brigas e divergências. Isso traz uma estabilidade e uma previsibilidade gigantescas para o negócio. No final das contas, tudo isso nos leva a uma reflexão. Uma governança realmente eficaz é só um sistema rígido de regras, controles e fiscalização? Ou será que é fundamentalmente sobre construir uma cultura de confiança, de transparência e de propósito compartilhado? A resposta, muito provavelmente, está no equilíbrio inteligente entre essas duas coisas.